Muita paz, muita luz. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a questão da evolução e da regressão quando se envolve com faculdades mentais, mediúnicas. E para isso vamos nos amparar aqui na Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, escrito pelo mestre Rubens Saraceni, pelas suas entidades, publicado pela editora Madras. Deixando claro que não estou ganhando nenhum centavo para divulgar esse livro. Estou apenas trazendo para vocês uma sugestão para que adquirem, comprem esse livro se estiverem em condições no momento, porque vocês vão aprender muito. É como se fosse um manual para aqueles que querem desenvolver uma consciência espiritualista um pouco mais ampla em se tratando de Umbanda. Tá bom? Vamos lá. Na página 47... Na página 46 começa o subtítulo Evolução e Regressão. Porém, nós damos alguns saltos aqui, porque nós lemos aqui e comentamos trechos que são, como é que eu posso dizer, que não podem ser deixados de lado devido à fundamental importância de informações e sínteses que trazem dentro de um texto. E aí a gente recorta e contextualiza dentro do assunto que está sendo abordado. Bom, na 47, no terceiro parágrafo, diz assim: o mau uso de uma faculdade por algum encarnado implica um rompimento automático da onda fatoral que mantém ligada a divindade responsável pela abertura mental dela. E esse rompimento não só a fecha no mental de quem lhe deu o mau uso, como também liga-o a um polo eletromagnético esgotador do negativismo surgido a partir do desvirtuamento de uma faculdade. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha como orixá ancestral, por exemplo, Katendê, que está sentado, que é um dos orixás, são vários, um dos orixás sentados à direita dos 7 tronos da vida. Ok. E aí, você ou coloca Katendê de frente, se seu orixá ancestral, você pode colocar um outro orixá de frente, que faça ali parte dos seus padrinhos ou madrinhas de coroa, mas Katendê vai ser sempre aquele que vai ser responsável pela ampliação ou pelo fechamento do canal do canal energético que você precisa. Tá? Ele vai patrocinar na sustentação a sua trajetória espiritual e mística. Ainda que você não tenha religião nenhuma, ainda que seja um ateu, é essa entidade que mantém a sua conexão com o plano espiritual, ainda que inconscientemente da sua parte, no caso, que o orixá sempre tem consciência. Muito bem. Caso você faça mau uso da sua religiosidade, só use para o mal, para enganar, para destruir, esse mesmo orixá vai recorrer à esquerda daquele trono que ele está e vai pedir para aquela esquerda daquele trono, com autorização do tribunal kármico, esgote o seu fator espiritual e religioso. Se não nesta encarnação, numa outra. Então a pessoa virá. Por isso que a gente não pode ficar forçando para as pessoas acreditarem nas coisas que elas não querem ou não conseguem acreditar quando se trata de espiritualidade. Porque essas pessoas podem ter sido autoras de algum tipo de atitude ruim, espiritualmente falando, e elas tiveram seus fatores espirituais e religiosos esgotados, recolhidos temporariamente. Por isso a gente não tem que forçar ninguém a acreditar em nada, porque aquela pessoa está dentro de um processo de evolução e cura. Esses polos magnéticos negativos puxam os espíritos para fora do seu nível vibratório, onde esgotará seu negativismo pela dor, porque as energias ali existentes ou seres, ao serem absorvidas, provocam reações doloridas no corpo energético que sofre deformações acentuadas. No caso, quando esse espírito ele faz mau uso da espiritualidade dele, aquele espírito encarnado ali faz mau uso da espiritualidade dele, e ao se mancomunar com espíritos de baixo teor vibratório, ele fica tão impregnado por energia que quando ele é capturado pela lei maior, essas energias ao serem retiradas provocam aquilo que nós chamaríamos de dor. Mas aí vai do nível de consciência de cada um, porque para alguns pode ser apenas um processo, como é que eu posso dizer,
invasivo, porém indolor, depende muito. Então, são vários os relatos. Então, vamos lá, agora, regressão mesmo. Regressão mesmo é quando uma pessoa dá mau uso às suas faculdades mediúnicas, no caso, que acontecem tantos fechamentos de faculdades que ela retorna a um instintivo primitivo e ao estágio inicial da evolução. Aqui está falando do processo de ovoidização. O processo de ovoidização é depois que o espírito ele se deforma, ele vai para uma fase animalesca, depois até monstruosa, para depois ir para o estado de ovoidização. Isso pode levar até uns 700 anos no plano espiritual, isso só regredindo. Dificilmente um espírito aceita ir para o estado de ovoidização. Tem gente que até fala que se uma pessoa é muito ruim, assim que ela morre, ela já vira um ovoide. Não é assim não. Não é assim não. Eu já vi literaturas escritas até de médiuns famosos falando isso aí. Não é, tá? Vamos lá. Nesses casos, a lei maior atua com tanta intensidade que o espírito não suporta as energias do meio em que foi recolhido e começa a absorver mentalmente fatores negativos. Está bem, depois que o espírito ele já passou por aquela fase de monstruosidade e ele já não tem mais forma para as quais assumir. Ele entra num estágio de ovoidização, ele começa a absorver toda a carga negativa da região umbralina que ele está. Então, isso aí auxilia no processo de ovoidização daquele ser, ou seja, de involução. Essa absorção de fatores negativos deve-se acentuada negativação do magnetismo mental do ser, que, dependendo do grau, o liga também por ondas fatorais aos tronos cósmicos regentes das criaturas, que não são seres racionais, mas sim instintivos. E a partir dessa ligação, o ser começa a absorver um tipo específico de fator, que imediatamente começa a amoldar ao seu deformado corpo energético a forma que tem a criatura que o absorve naturalmente. Então veja bem, aqui fala, né, dos seres que não têm raciocínio, são apenas instintivos. Na verdade, ele está falando de formas de vida que existem em determinados planos que ainda estão no estágio evolutivo e que não assumiram nenhuma forma definida. Então elas vivem assim, nesse caso aí, dessas entidades, como se fossem os moluscos energéticos, como se fosse, tá? Não estou dizendo que são. A função deles é exatamente absorver energias do ambiente. Caso alguém absorva esse fator negativo, negativar-se-á em todos os sentidos. Aí seu magnetismo mental fechará suas faculdades e abrirá seus instintos básicos de sobrevivência, emocionando-o a tal ponto que até seu corpo energético regredirá a uma forma animalesca. Você vê que estágio, tente acompanhando mentalmente isso está sendo dito, pois estará absorvendo a parte negativa e oposta do seu fator original, assim como, dependendo da extensão de sua regressão, absorverá pontos negativos de outros fatores e assumindo uma aparência assustadora. Então veja bem, estes seres que estão em estado de ovoidização, eles se tornam tão monstruosos a ponto de perder a forma e virar aquela massa ovoidica, que o que resta do mental deles, porque assim, como eles perdem a forma, o perispírito deles aqui ganha aquela forma monstruosa, os corpos deles, astral, mental superior, mental inferior, búdico e crístico, ficam numa outra dimensão. Só que nesse processo, a mente, o mental superior, ele fica totalmente ligado ao drama em que o perispírito e o corpo astral estão sofrendo. E é lógico, o perispírito e o corpo astral são separados naturalmente e entram num processo cada qual de ovoidização. Não é uma ovoidização única. O perispírito está ali com o corpo astral e os dois estão virando ovoide num só espaço. Não, eles se desagregam e é um processo de ovoidização nem sempre igual, às vezes até desigual na forma. E o corpo mental acompanha todo o processo. E em muitos casos a mente dá vida a este cenário de dor, registrando em seu inconsciente as marcas daquela dor, na qual aquele espírito, um dia, depois que for curado do processo de ovoidização, porque tem como, tá? Os benfeitores
quando recebem ordem para resgatar um ovoide, eles sabem direitinho quem era aquela pessoa. Eles resgatam aqueles ovoides, que geralmente o resgate se dá no mesmo tempo ali, ou praticamente poucos dias de diferença, do ovoide do corpo astral para o ovoide do corpo perispiritual, e eles são levados para um determinado local onde são tratados a partir do mental, o mental que ficou intacto numa outra dimensão. Esse mental é trabalhado de certa forma para que o corpo astral e o corpo perispiritual passem a ser reflexo do processo de cura na qual o mental superior está passando, e o mental inferior também. Então, conforme esses corpos vão sendo curados, é feito um processo lento e gradual que pode durar séculos de desovoidização do perispírito do corpo astral, até que aqueles corpos estejam já recuperados em sua forma humana, de preferência, e os corpos se alinham, se acoplam e sejam preparados para uma reencarnação. Lembrando que a reencarnação ela será muito difícil, muito dura. Aquele espírito não nascerá em condições de levar uma vida normal, tá? Bem longe. E geralmente possuem vidas muito curtas na matéria. Depois voltam de novo, apresentando quase os mesmos problemas. São ali séculos se apresentando de formas bastante complicadas, tanto biologicamente como mentalmente, neurologicamente, até que volte a assumir uma figura humana, o que nem sempre permitirá que ele relembre as coisas que passou. Às vezes é melhor nem relembrar. Isso que a gente fala, tome cuidado nas sessões, a gente trabalha aqui com hipnose, com terapias de vidas passadas, eu como psicanalista transpessoal, inclusive, trabalho muito com essas coisas, mas eu recomendo que só se faça uma regressão em último caso, porque você pode se lembrar de coisas que você não gostará de saber. Tá? Mas é isso, adquira um livro Teologia, da Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, é muito bom, vale cada centavo, vocês vão adquirir aí alguns conhecimentos bastante pertinentes e relevantes à tratativa da nossa Umbanda. Bom, que Deus lhes abençoe em nome de Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, com muita paz, luz e proteção, que não lhes falte o axé dos orixás e de Deus, que assim seja. Muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. E vem com a gente.